Acordei naquela manhã de julho com o sol tímido filtrando-se pelas frestas da cortina. O frio do inverno brasileiro sempre me parecia uma metáfora para a vida. Às vezes, era acolhedor, mas outras, gelado e implacável. Levantei-me da cama, sentindo os músculos da idade protestarem, e fui até a cozinha. O cheiro do café fresco me recebia como um abraço. Era um ritual que eu mantinha há anos, um momento sagrado antes que o dia começasse a me consumir. Olhei para a mesa, onde a rotina se desenrolava, a xícara de cerâmica que meu filho me dera no Dia dos Pais, a fatia de pão integral tostado, e a manteiga derretendo lentamente. A vida parecia normal, mas, no fundo, eu sabia que algo estava mudando. A atmosfera em casa era diferente. Havia um silêncio denso, como se as paredes estivessem absorvendo os sentimentos não ditos. Minha filha, Ana, tinha se afastado. Não era apenas a adolescência típica, era algo mais profundo, mais inquietante. Eu a observava de relance, enquanto ela se trancava em seu quarto, mergulhada em um mundo que eu mal compreendia. As conversas que antes eram tão frequentes agora se tornavam raras, e cada vez que tentava puxar assunto, ela respondia com um aceno de cabeça ou um olhar vazio. Pai, você não entende. Ela costumava gritar. E, de fato, eu não entendia. O que havia mudado? O que havia feito para que a distância entre nós crescesse como uma sombra? Eu me perguntava se era minha culpa, se havia falhado em algum ponto. O peso da dúvida se acumulava em meu peito, e eu lutava para não deixar que isso me consumisse. Naquele dia, decidi que era hora de agir. Fui até o quarto dela e bati suavemente na porta. Ana, posso entrar? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu sabia que ela estava lá, mas não obtive resposta. A frustração borbulhava dentro de mim, mas tentei me manter calmo. Só quero conversar, filha. Após alguns minutos, ouvi o clique da fechadura. A porta se abriu lentamente, revelando um quarto escuro, as cortinas cerradas e a luz do dia quase completamente bloqueada. Ana estava sentada na cama, com fones de ouvido, a expressão distante. O que você quer, pai? Sua voz era uma mistura de desinteresse e irritação. Só queria saber como você está. Sinto sua falta, respondi, tentando esconder a dor que me consumia. Ela olhou para mim, e por um breve momento, vi um lampejo do amor que sempre compartilhamos. Mas logo foi substituído por um olhar de reprovação. Você não entende nada do que estou passando. É fácil para você falar, você sempre teve tudo. As palavras dela eram como facadas. Eu sabia que, na visão dela, eu era o pai que não via o que estava à sua frente. O homem que não entendia a pressão de ser jovem, de buscar identidade. Em um mundo que mudava a cada segundo. Eu só quero ajudar, Ana. Podemos conversar sobre isso, eu prometo que vou ouvir, eu disse, tentando alcançar aquele pedaço de sua alma que ainda me pertencia. Mas ela se virou, colocando os fones de ouvido novamente, como se eu fosse apenas um ruído de fundo em sua vida. Saí do quarto com o coração pesado. O inverno em mim não era apenas uma estação, era um estado de espírito. A sensação de impotência me acompanhava enquanto eu tentava entender como havia chegado a esse ponto. Eu me lembrava de dias mais simples, quando ela era apenas uma menina que corria pela casa, cheia de risos e sonhos. O tempo parecia ter se esvaído entre nossos dedos, e agora estávamos presos em um ciclo de silêncio e desentendimentos. Naquela tarde, decidi sair para uma caminhada. O ar frio cortava meu rosto, mas eu precisava da clareza que a natureza sempre me proporcionou. Enquanto caminhava, pensava em como a vida se transforma. A infância de Ana, repleta de brincadeiras e risadas, agora era um eco distante. Eu queria desesperadamente resgatar aquele tempo, mas parecia que cada tentativa era um passo em falso. Quando voltei para casa, a casa estava silenciosa. O eco dos meus passos no corredor parecia um lembrete do que havia se perdido. Olhei para o relógio e percebi que Ana ainda estava trancada em seu quarto. Uma onda de tristeza me invadiu, mas também uma determinação crescente. Eu não poderia desistir dela. Não agora. A vida, assim como o inverno, é feita de ciclos. E, se eu quisesse que nossa relação florescesse novamente, precisaria encontrar uma maneira de aquecer o coração dela, de derreter o gelo que nos separava. Mas como fazer isso? As perguntas se acumulavam em minha mente, e a certeza de que a mudança era necessária tornou-se mais clara.
E assim, enquanto a noite caía, percebi que a jornada estava apenas começando. O que eu não sabia era que esse inverno me prepararia para um renascimento, uma transformação que mudaria não apenas a vida de Ana, mas a minha também. O frio que sentia era apenas o prenúncio de algo maior, algo que exigia coragem e amor incondicional. E com esse pensamento, fechei os olhos, deixando que a esperança me aquecesse, mesmo no mais profundo inverno da minha alma. Os dias que se seguiram àquela conversa com Ana foram uma montanha-russa emocional. A casa parecia um campo de batalha silencioso, onde as palavras não ditas se acumulavam como nuvens escuras no céu. O que antes era um lar acolhedor agora se tornaram um espaço de tensão e desentendimentos. Meus esforços para me conectar com minha filha eram recebidos com desdém e indiferença. Cada tentativa era como um passo em falso em um terreno minado. Ana se isolou ainda mais, e eu a via cada vez menos. O tempo que passávamos juntos era preenchido por silêncios constrangedores e olhares vazios. Eu tentava entender, mas a cada dia que passava, a distância entre nós parecia se ampliar. O inverno não era apenas uma estação, era uma metáfora para a frieza que se instalara em nosso relacionamento. Certa noite, enquanto tentava relaxar no sofá, ouvi risadas vindas do quarto de Ana. O som era alegre, quase contagiante, mas, ao mesmo tempo, me provocou um nó no estômago. Eu não reconhecia aquelas risadas. Não eram as risadas que eu conhecia, as que preenchiam a casa quando ela era criança. Eram risadas de um mundo que me excluía, um mundo que eu não fazia parte. Decidi me levantar e ir até a porta do quarto dela, mas hesitei. O medo de ser rejeitado novamente me paralisou por um momento. Finalmente, respirei fundo e bati na porta. Ana, posso entrar? A resposta foi um silêncio ensurdecedor. Eu sabia que ela estava lá, mas a sensação de impotência me consumia. O que estava acontecendo? Quem eram aquelas pessoas que a faziam rir assim? O que eu não sabia? Na manhã seguinte, enquanto tomava café, notei que Ana havia deixado seu celular em cima da mesa. Um impulso incontrolável tomou conta de mim. Eu sabia que invadir sua privacidade era errado, mas a curiosidade e a preocupação me empurraram para a beira da decisão. Peguei o celular e, com um misto de medo e determinação, abri as mensagens. As palavras que encontrei me atingiram como um soco no estômago. Conversas com amigos, mensagens que revelavam um lado de Ana que eu não reconhecia. Havia um tom de rebeldia, de desprezo pelas regras que eu sempre considerei fundamentais. O que mais me incomodou foram as mensagens que insinuavam que ela estava se distanciando de mim por influência de outras pessoas. Havia uma manipulação ali, uma tentativa de afastá-la de mim que me deixou em estado de alerta. Você não precisa mais do seu pai, Ana. Ele não entende você. Nós somos sua verdadeira família agora, dizia uma mensagem de um tal Lucas, um nome que eu nunca tinha ouvido antes. A raiva e a dor misturaram-se em meu peito. Quem era esse garoto? O que ele estava fazendo com minha filha? A sensação de perda se intensificou, e percebi que não era apenas a relação com Ana que estava em jogo, mas a própria essência dela. No fundo, eu sabia que precisava agir. Não podia deixar que essa influência externa destruísse o que tínhamos construído ao longo de anos. Mas como fazer isso sem parecer um pai autoritário? Como resgatar minha filha sem empurrá-la ainda mais para longe? As perguntas se acumulavam em minha mente, e a sensação de impotência se tornava cada vez mais opressora. Nos dias seguintes, Ana continuou a se afastar. As risadas que antes escutava agora eram raras, e a casa se tornava um eco de solidão. Eu a observava de longe, tentando encontrar uma maneira de me conectar com ela novamente. Mas cada vez que tentava, era como se estivesse tentando atravessar um muro invisível que ela havia construído. Certa noite, enquanto tentava dormir, uma ideia surgiu em minha mente. Eu precisava entender o que estava acontecendo na vida de Ana. Decidi que era hora de agir de forma mais direta. Se ela não queria conversar, eu iria até o núcleo de suas relações. Com um misto de determinação e medo, planejei um encontro com a mãe de Lucas, o garoto que havia me deixado tão inquieto. Eu precisava saber mais sobre ele, entender quem era essa influência que estava afastando minha filha de mim. Na manhã seguinte, liguei para a mãe de Lucas, uma mulher que conhecia de vista, mas nunca havia interagido muito.
O convite para um café saiu mais nervoso do que eu esperava, mas a mulher aceitou. O encontro estava marcado para o dia seguinte. Enquanto me preparava, uma sensação de ansiedade me invadiu. O que eu diria? Como abordaria o assunto sem parecer um pai desesperado? Ao chegar ao café, meu coração estava acelerado. A mulher chegou pontualmente, e após algumas trocas de palavras superficiais, decidi ir direto ao ponto. Você conhece a Ana? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela assentiu, e o olhar dela mudou. Havia uma preocupação que não consegui ignorar. Ela é uma boa menina, mas Lucas tem sido uma influência forte sobre ela. Ele é muito carismático. E Ana? Bem, ela está em uma fase complicada, disse a mulher, e suas palavras ecoaram em minha mente. O que eu temia estava se concretizando. Lucas não era apenas um amigo. Ele era uma força que estava moldando a identidade da minha filha de uma maneira que eu não conseguia controlar. A conversa se desenrolou, e a cada palavra, a tempestade que se aproximava se tornava mais clara. Eu não podia simplesmente assistir, enquanto minha filha se afastava de mim e se entregava a essa nova vida. A manipulação estava acontecendo bem diante dos meus olhos, e eu precisava encontrar uma maneira de resgatar Ana antes que fosse tarde demais. Ao voltar para casa, a sensação de urgência me consumia. Eu precisava confrontar Ana, mas não sabia como. O que eu não sabia era que a tempestade que se aproximava não afetaria apenas nossa relação, mas também revelaria segredos que poderiam mudar tudo. E assim, enquanto a noite caía, fechei os olhos, sentindo o peso da incerteza sobre meus ombros. A esperança ainda pulsava em meu coração, mas a dúvida e o medo se tornavam cada vez mais presentes. O inverno estava longe de acabar, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Os dias se tornaram semanas, e a distância entre mim e Ana parecia um abismo insuperável. O silêncio em casa se tornara ensurdecedor, e cada canto lembrava os risos que um dia ecoaram por aquelas paredes. A atmosfera estava pesada, carregada de um ressentimento que eu não sabia como dissipar. Eu tentava me manter firme, mas a sensação de impotência me consumia a cada dia que passava. Era como se eu estivesse preso em uma tempestade, sem saber como encontrar abrigo. Certa noite, enquanto tentava dormir, o pensamento de Lucas não me deixava em paz. O garoto parecia ter se tornado o centro do universo de Ana, e eu, um mero espectador, assistindo à destruição de nossa relação. O que ele tinha que eu não tinha? A raiva e a tristeza se misturavam em meu peito, e eu me perguntava como havia chegado a esse ponto. O que eu havia feito para merecer essa traição? A traição não vinha apenas das palavras de Ana, mas da maneira como ela me excluíra de sua vida. Na manhã seguinte, decidi que precisava confrontar Ana sobre Lucas. Eu não poderia mais permanecer em silêncio, enquanto ela se afastava de mim. Fui até seu quarto e bati na porta, meu coração batendo forte. Ana, podemos conversar? O silêncio que se seguiu foi como um soco no estômago. Eu sabia que ela estava lá, mas a indiferença dela me cortava como uma faca. Por favor, filha, só quero entender, implorei, minha voz trêmula. Após alguns minutos de silêncio, a porta se abriu lentamente, e Ana apareceu, com um olhar desviado, como se eu fosse um intruso em sua vida. Sobre o que você quer falar, pai? Sua voz era fria, e eu percebi que estava prestes a entrar em um terreno perigoso. Sobre Lucas. Eu sinto que ele está te afastando de mim, e eu quero entender o que está acontecendo, disse, tentando manter a calma. Mas, ao olhar para ela, percebi que a conversa não seria fácil. Você não entende nada, pai. Ele é meu amigo, e você não pode simplesmente decidir quem eu posso ou não ter na minha vida, respondeu, sua voz subindo de tom. O desespero começou a tomar conta de mim, e eu sabia que precisava ser cuidadoso. Não estou tentando controlar você, só quero proteger você, Ana. Lucas não é quem você pensa que é. Ele está te manipulando, disse, tentando encontrar um ponto de conexão. Mas, ao olhar em seus olhos, vi que estava falando com uma parede. Você não sabe de nada. Você só se importa com o que acha que é certo. Não se importa com o que eu sinto, ela gritou, e suas palavras ecoaram em minha mente como um eco cruel. A dor da traição se intensificou, e eu me senti pequeno, impotente diante de sua raiva. Eu me importo, Ana. Eu só quero o melhor para você. Por
por favor, me ouça, implorei, mas a expressão dela era de desprezo. O que eu fiz para merecer isso? O que aconteceu com a menina que eu conhecia, a que me contava seus segredos e me procurava quando estava triste? A conversa rapidamente se transformou em uma discussão acalorada. As palavras se tornaram armas, e cada uma delas me atingia como uma bala. O que antes era um diálogo sincero agora se tornara uma batalha de egos. Eu não conseguia entender como nossa relação havia chegado a esse ponto. A cada grito, a cada insulto, a dor se acumulava em meu peito, e a sensação de injustiça me consumia. Você é um pai terrível. Sempre se preocupou mais com sua imagem do que comigo. Você não sabe nada sobre mim. Ana gritou, e suas palavras cortaram como uma lâmina. Eu queria gritar de volta, mas a verdade era que eu estava apavorado. Apavorado por perder minha filha, apavorado por não saber como salvá-la. A discussão atingiu seu clímax quando, em um momento de desespero, Ana me disse que não queria mais viver comigo. Se você não consegue me entender, talvez seja melhor eu ir embora. Não aguento mais isso. Suas palavras foram um golpe mortal. A traição não era apenas emocional. Era uma ruptura que eu nunca havia imaginado que enfrentaria. O que eu não sabia era que esse seria o momento que mudaria tudo. Eu não consegui responder. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O peso da traição e da rejeição me esmagava, e eu sabia que não poderia ficar ali. A casa que um dia foi um lar agora se tornara uma prisão, e eu não tinha mais forças para lutar. Com lágrimas nos olhos, saí do quarto e fui para a sala. O frio que sentia não vinha apenas do inverno lá fora, mas da solidão que se instalara em meu coração. Naquela noite, enquanto a tempestade se aproximava, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu não poderia mais viver naquela casa, não poderia mais ser um espectador da vida da minha filha. Eu precisava de um novo começo, um novo espaço onde pudesse refletir sobre tudo o que havia acontecido. Com o coração pesado, comecei a fazer as malas. Cada objeto que eu colocava na caixa parecia uma parte de mim sendo arrancada. O que eu não sabia era que, ao sair, estava também deixando para trás uma parte de quem eu era. No dia seguinte, deixei a casa que um dia fora meu lar. O ar frio do inverno me envolveu, e a sensação de traição e perda me acompanhou como uma sombra. Enquanto dirigia, as lágrimas escorriam pelo meu rosto, e eu me perguntava se algum dia conseguiria reconstruir o que havia sido perdido. A cidade passava rapidamente pela janela, mas eu estava preso em meus pensamentos, lutando contra a dor da separação. Finalmente, cheguei a um pequeno apartamento que havia alugado. O espaço era vazio, assim como meu coração. Enquanto olhava ao redor, percebi que estava em um novo ambiente, mas a tristeza e a incerteza ainda me acompanhavam. O que eu faria agora? Como poderia recuperar Ana? A vida parecia um labirinto sem saída, e eu me sentia perdido. Mas, ao mesmo tempo, uma pequena centelha de esperança começou a surgir dentro de mim. Esse novo ambiente poderia ser uma oportunidade para recomeçar, para me encontrar novamente. Eu precisava encontrar uma maneira de me reconectar com minha filha, de mostrar a ela que o amor de um pai é incondicional, mesmo diante das tempestades mais ferozes. E assim, enquanto a noite caía sobre o novo apartamento, fechei os olhos e deixei que a esperança me envolvesse, mesmo diante da dor da traição e da perda. O inverno da minha alma ainda estava presente, mas eu sabia que, com coragem e amor, poderia encontrar um novo caminho. A jornada estava apenas começando. Os dias se arrastavam, e a solidão se tornara minha única companhia. O novo apartamento, com suas paredes nuas e janelas sem cortinas, refletia a desolação que eu sentia por dentro. O ar frio do inverno penetrava cada canto, e a ausência de Ana ecoava em cada espaço vazio. As lembranças da nossa vida juntos eram como fantasmas, assombrando-me a cada minuto, e eu me perguntava se algum dia conseguiria encontrar um novo propósito. As noites eram as mais difíceis. Eu me deitava no sofá, envolto em um cobertor, tentando afastar o frio que não era apenas físico. O silêncio era opressivo, e os pensamentos sobre Ana giravam em minha mente como um furacão. A imagem dela, com os olhos cheios de raiva e desdém, se repetia em minha memória, e a dor da traição se transformava em um peso insuportável. O que eu havia feito para merecer isso? Eu só queria ser um bom pai. Foi em uma dessas noites
solitárias que decidi sair para caminhar. As ruas estavam desertas, e a luz dos postes lançava sombras longas e tristes. O frio cortante me fazia sentir vivo, mas a cada passo, a solidão se tornava mais palpável. Enquanto caminhava, percebi um pequeno café que havia passado despercebido até então. A luz suave que emanava de dentro parecia convidativa, e, sem pensar, entrei. O cheiro do café fresco e dos bolos quentes me envolveu, e, por um momento, me senti acolhido. Sentei-me em uma mesa no canto, observando as pessoas ao meu redor. Havia um grupo de amigos rindo e compartilhando histórias, e a cena me fez sentir uma pontada de saudade da conexão que havia perdido. Enquanto tomava meu café, uma mulher de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor se aproximou. "Posso me juntar a você?" ela perguntou, e, sem saber porquê, acenei afirmativamente. Seu nome era Helena, e logo descobri que ela também era uma mãe que enfrentava desafios com sua filha. A conversa fluiu naturalmente, e conforme compartilhávamos nossas experiências, percebi que havia algo reconfortante em abrir meu coração. "Às vezes, a gente se perde, não é?" Helena disse, olhando profundamente em meus olhos. "Nossas filhas estão crescendo e se tornando quem elas querem ser, mas isso não significa que devemos deixar de ser quem somos." Suas palavras ressoaram em mim. Eu havia me perdido na dor da traição e na culpa que sentia por não ter conseguido entender Ana. A conversa com Helena me fez perceber que a relação com minha filha não era apenas sobre controle ou proteção, mas sobre amor e respeito mútuo. Ela me contou sobre sua própria jornada, sobre como sua filha a havia afastado, mas também sobre como aprender a respeitar o espaço dela havia sido fundamental para a cura de ambas. Às vezes, o que parece ser uma traição é apenas uma busca por liberdade. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre ser pai e permitir que elas se tornem quem devem ser, disse Helena, e, naquele momento, algo dentro de mim começou a mudar. A ideia de que eu poderia ter sido um agente de controle na vida de Ana me atingiu como um raio. Eu não queria ser esse pai. A conversa se estendeu por horas, e, ao final, eu me despedi de Helena com um sentimento renovado. Ela havia me ajudado a ver que a dor que eu sentia não era apenas sobre a traição, mas também sobre a minha própria incapacidade de lidar com as mudanças. Eu precisava entender que, por mais dolorosa que fosse a situação, Ana estava apenas tentando encontrar seu lugar no mundo. E, se eu quisesse que essa relação tivesse uma chance de se curar, eu precisaria aprender a ser um pai diferente. Nos dias que se seguiram, comecei a refletir sobre tudo o que havia aprendido. A dor ainda estava presente, mas agora havia uma luz no fim do túnel. Eu precisava encontrar uma maneira de me reconectar com Ana, de mostrar a ela que eu estava disposto a mudar, a ouvir e a respeitar suas escolhas. Mas como eu faria isso? O que poderia fazer para que ela visse que eu ainda a amava, apesar de todas as dificuldades? Decidi que era a hora de dar o primeiro passo. Comprei um caderno e comecei a escrever cartas para Ana, expressando meus sentimentos, minhas dúvidas e meu desejo de reconexão. Eu não sabia se ela leria, mas precisava colocar meus pensamentos em ordem. As palavras fluíam e, à medida que escrevia, sentia um peso se dissipar. Era como se cada letra fosse um passo em direção a um novo começo. Uma tarde, enquanto escrevia, recebi uma mensagem de Helena. Ela me convidou para um grupo de apoio para pais que estavam passando por situações semelhantes. No início, hesitei, mas a ideia de compartilhar minha dor e aprender com outros me atraiu. O que eu não sabia era que essa decisão me levaria a uma virada inesperada na minha jornada. Enquanto me preparava para o encontro, um misto de ansiedade e esperança me invadiu. Eu não tinha certeza do que esperar, mas sabia que precisava enfrentar meus medos e abrir meu coração. A vida estava me dando uma segunda chance, e eu estava determinado a aproveitá-la. E assim, com o coração acelerado, deixei meu apartamento, pronto para enfrentar o desconhecido. O inverno ainda estava presente, mas, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que a primavera poderia estar a caminho. O que eu não sabia era que essa jornada me levaria a descobrir verdades sobre mim mesmo que eu nunca havia imaginado. A tempestade estava se dissipando e, com ela, a possibilidade de um renascimento. A vida é feita de reviravoltas. Eu nunca poderia imaginar que, após meses de solidão e dor,
uma nova fase começaria a se desenhar diante de mim. O grupo de apoio ao qual fui apresentado por Helena se tornara um espaço seguro, onde eu podia compartilhar minhas angústias e, ao mesmo tempo, ouvir histórias de outros pais que também se sentiam perdidos. Mas, mesmo ali, havia uma sombra que me seguia, uma inquietação que não me deixava em paz. Naquele dia, enquanto escutava um pai contar sobre a traição de sua filha, uma ideia começou a tomar forma em minha mente. Ele falava sobre como se sentia impotente, como se não houvesse nada que pudesse fazer para recuperar a relação que havia sido destruída. E, em meio à sua dor, percebi que não era apenas a relação com Ana que estava em jogo, mas a minha dignidade. A traição não era apenas uma questão de desentendimentos familiares. Era uma questão de respeito e justiça. A raiva que eu tentava enterrar começou a ressurgir. Eu não poderia mais me permitir ser um espectador passivo na minha própria vida. A ideia de que eu havia falhado como pai, de que havia deixado Ana se afastar, a ponto de me trancar do seu mundo, era uma ferida que eu não podia mais ignorar. Eu precisava lutar por nós, pela nossa conexão, pela nossa história. E, acima de tudo, eu precisava buscar justiça não apenas por mim, mas por Ana, que, mesmo sem perceber, estava se perdendo em meio à sua própria rebeldia. Decidi que era hora de agir. O primeiro passo foi confrontar Ana, não com gritos ou acusações, mas com um convite sincero para que ela falasse. Eu precisava entender o que realmente havia acontecido, o que a levara a se afastar de mim, o que eu poderia ter feito de diferente. Com essas perguntas em mente, escrevi uma carta para ela, uma carta que expressava não apenas minha dor, mas também meu amor e meu desejo de reconexão. Querida Ana, sinto que estamos perdendo algo precioso entre nós. Eu quero entender o que você está sentindo e, mais importante, quero que você saiba que eu estou aqui para você. Por favor, me dê uma chance de ouvir a sua verdade. Deixei a carta no seu quarto, em cima da mesa, como um gesto de boa vontade e esperança. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mas eu estava decidido a não desistir. O que eu não sabia era que essa decisão me levaria a um caminho inesperado. Naquela mesma semana, enquanto caminhava pela cidade, passei em frente a um centro comunitário que estava promovendo um evento sobre comunicação familiar. Algo dentro de mim disse que eu precisava ir. O evento era conduzido por um terapeuta familiar que falava sobre a importância da empatia e do diálogo aberto entre pais e filhos. À medida que ouvia suas palavras, percebi que a comunicação era a chave para a justiça que eu buscava, não apenas a justiça em relação à traição, mas a justiça em relação ao entendimento mútuo. Após o evento, conversei com o terapeuta. Compartilhei minha situação, e ele me aconselhou a não apenas buscar diálogo, mas também a criar um ambiente seguro para que Ana pudesse se abrir. A mudança começa com você, ele disse. Se você quer que ela confie em você, você precisa mostrar que está disposto a ouvir sem julgamentos. Essas palavras ecoaram em minha mente enquanto eu voltava para casa. A ideia de que eu poderia ser parte da solução, e não do problema, me deu uma nova perspectiva. Eu não queria ser o pai controlador que tinha sido antes. Eu queria ser um pai que respeitava a liberdade e as escolhas da minha filha. Decidi que era hora de dar um passo além. Eu precisava buscar justiça não apenas para mim, mas para Ana. E isso significava confrontar as pessoas que tinham influenciado sua vida de maneira negativa. Decidi que era hora de falar com os amigos de Ana, aqueles que eu sabia que estavam por trás de algumas de suas decisões. Eu precisava entender o que estava acontecendo no círculo dela e, se necessário, confrontá-los sobre a influência que exerciam sobre ela. Com coragem, fui até a casa de um dos amigos de Ana. O garoto, um jovem cheio de energia, estava surpreso ao me ver. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, um pouco receoso. "Precisamos conversar", respondi, com firmeza. Expliquei a ele como a amizade dele com Ana estava afetando nossa relação. Falei sobre a dor que eu sentia e como a distância entre nós estava me destruindo. Para minha surpresa, ele se mostrou mais receptivo do que eu esperava. Ele não tinha a intenção de machucar Ana. Na verdade, ele estava tão perdido quanto eu. A conversa fluiu e, ao final, ele se comprometeu a ser mais cuidadoso com as palavras e as influências que exercia sobre ela.
Era um pequeno passo, mas um passo que eu sabia que poderia fazer diferença. Nos dias seguintes, continuei a me abrir para novas possibilidades. A cada conversa que tinha, a cada passo que dava em direção à reconexão com Ana, sentia que estava restaurando não apenas nossa relação, mas também minha própria dignidade. Eu não era mais um pai derrotado, mas um pai que lutava por sua filha. Finalmente, após semanas de espera, Ana respondeu à minha carta. Ela pediu para conversar. O coração acelerou ao receber a mensagem. O momento que eu tanto esperava havia chegado. Quando nos encontramos, havia um misto de nervosismo e esperança no ar. Eu não sei por onde começar, ela disse, com os olhos cheios de lágrimas. Comece onde você se sentir à vontade, respondi, com a voz suave. E, naquele momento, um novo capítulo começou a ser escrito em nossa história. A conversa fluiu e, à medida que falávamos, percebi que a verdadeira justiça não estava apenas em corrigir os erros do passado, mas em criar um futuro onde o respeito e o amor fossem a base da nossa relação. Ao final daquela conversa, Ana e eu nos abraçamos, e eu soube que, apesar das dificuldades, estávamos prontos para recomeçar. A vida nos ensinou que o amor é uma força poderosa, capaz de derreter até o gelo mais profundo. Se você está passando por algo semelhante, lembre-se, a dor pode ser intensa, mas a justiça que buscamos muitas vezes começa dentro de nós. É um caminho de autodescoberta, de coragem e de amor. E, ao final, a dignidade restaurada é a maior vitória que podemos conquistar.